João capítulo 21, versículos 1 a 17, diz assim a palavra de Deus. Preste bem atenção nesse texto, eu gostaria que você colocasse toda a atenção possível nessa leitura aqui, ó. Escuta bem o que o texto está dizendo. Pense comigo por um momento no que o apóstolo João está levando para o final do seu evangelho. Olha o que ele diz. Depois disso, de um encontro de Jesus aparecendo aos seus discípulos, depois disso, Jesus apareceu outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Aí eu acho tremendo que João põe assim, ó. E foi assim. Olha o que ele diz. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 de seus discípulos. E Simão Pedro lhes disse: vou pescar. Eles responderam: nós também vamos contigo. Então foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Mas logo ao amanhecer, Jesus estava na praia. Todavia os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhes então Jesus: filhos, não tendes nada para comer? Eles lhes responderam: não. E ele lhe disse: lançai a rede à direita do barco e a achareis. Então lançaram a rede e não conseguiam puxá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: isso é coisa do Senhor. Ouvindo Simão Pedro que era o Senhor, amarrou sua túnica à cintura, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, arrastando a rede com os peixes, porque estavam a cerca de apenas 200 côvados da terra. Ao desembarcarem, viram ali pão e um peixe sobre brasas. E Jesus lhes disse: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, e fez o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: cuida dos meus cordeiros. Jesus voltou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ter lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Jesus lhe disse: então cuida das minhas ovelhas. Amém. Pode sentar. Quando eu recebi o tema deste congresso, deste ano, confesso aos irmãos que me alegrei com esse tema, identidade. Um dos meus livros que saiu muito, está esgotado, chama-se Identidade Cristã. É um texto que eu trabalho muito, gosto muito dessa área. Só que alguns dias atrás, eu pensando no que falaria aqui, Deus me deu uma mensagem estranha. Eu até falava com a minha esposa: é bem esquisito, não tem nada a ver muito assim com os caminhos por onde ando. Deus me colocou no coração para falar sobre o amor como identidade que escandaliza. E é isso que eu quero rapidamente aqui essa manhã falar com os irmãos, porque é algo tão forte. Eu gostaria muito, eu preciso agora muito da sua ajuda para poder entendermos tudo aqui, porque eu preciso criar uma ideia, e você tem que viajar comigo nisso, para poder chegar no final e a gente ter um entendimento. Ou seja, de propósito eu vou tentar amarrar a sua imaginação até o final, para você poder entender o que Deus tem a falar com você. Amém, irmãos? Então era como se a gente fizesse uma espécie de oração antes de começar, como um amigo meu fazia em São Paulo: Senhor,
toca na minha língua, para eu não conversar com o meu irmão e não atrapalhar ele de ouvir a palavra. Aproveita que está no corpo, toca na bexiga, para eu não sentir vontade de ir ao banheiro e nem gerar a comunhão do banheiro, onde eu nunca vou sozinho, eu levo 300 comigo. E aproveita, Senhor, e toca nas glândulas salivares para eu não sentir sede e não beber água. Já que o Senhor acabou de tocar, me faça sair daqui outro, para a tua honra e para a tua glória. Meus irmãos, eu queria a sua imaginação emprestada por um minuto. Olhe para mim. Imagine que Pedro esteja vivendo aqui hoje, entre nós. Imagina por um momento. Aí, para alargar a sua imaginação, eu fiz umas anotações aqui. Imagina Pedro vivendo hoje entre nós. Pedro, o apóstolo de Cristo, figura mundial, midiático, conhecido e reconhecido por todos. Imagina que Pedro é um dos nossos. Todo mundo sabe dele. Pedro, com milhares de seguidores no Instagram, no Twitter e no Facebook, @apóstolo Pedro, imagina. Todo mundo aqui segue ele. Todo mundo aqui tem Pedro na sua lista de melhores. Imagina Pedro, dono do maior canal de YouTube no mundo, pescadores de gente. Imagina. Imagina por um momento que Pedro, por exemplo, ele é dono do maior canal de YouTube do mundo, ele tem os melhores podcasts de todos os tempos, conversas com o mestre. Toda noite você ouve um, fala... Deixa eu pegar um podcast de Pedro, onde é tremendo, conversa sobre o mestre, quando Pedro contava, quando ele andou sobre as águas. Imagina por um momento, está todo mundo entendendo? Imagina por um momento, Pedro, apresentador do maior talk show do mundo. Imagina, face a face. Agora imagina, Pedro, dono de uma agenda superlotada, disputado por todos os congressos. Imagine que Pedro está agendado para pregar no encerramento da Umada. É glória mesmo, imagina, Pedro. Fosse Judas eu não dava não, mas Pedro é glória, irmão. Imagina, Pedro entre a gente, Pedro é dos nossos, irmão. Imagina, está todo mundo entendendo, imaginando comigo? Imagina Pedro aí, no grupo de WhatsApp dos discípulos, cujo administrador é Judas. Imagina que Pedro constantemente posta as fotos, alguns memes, selfie. Imagina selfie de Pedro na última ceia. É nós, estamos juntos, Senhor. Imagina que Pedro é um dos nossos. Pedro é o cara, está na mídia, tem um nome na boca de todo mundo, é celebrado, é respeitado, admirado, bajulado. Todo mundo quer estar com Pedro. A gente, quando tira foto com Pedro, posta TBT, só dá essa, eu e Pedro. Até hoje. Imagine que hoje de manhã, bem cedo, apareceu em todos os jornais uma manchete com letras garrafais: escândalo apostólico, Pedro nega Jesus. Imagina que foi agora, 25 de fevereiro, agora de manhã. Se você olhar no seu celular, está lá, alguém está falando, Pedro negou Jesus. Um cinegrafista amador postou um vídeo da tríplice negação. O vídeo viralizou, está todo mundo falando disso, é trend topic mundial no Twitter. Pedro nega Jesus, todo mundo sabe. As hashtags proliferam muito mais letais do que as pragas do Egito. Eu anotei algumas, por exemplo, Pedro traíra. Eu já sabia, esses apóstolos. Acho que você está começando a pegar o espírito da coisa. Provavelmente você postaria também. Todo mundo corre para apagar as selfies que tinham com Pedro. Ninguém ousa declarar-se amigo ou simpatizante, ou muito menos fã de Pedro. Agendas canceladas, notas em todos os sites de fofoca, linchamento virtual, apedrejamento gospel, tribunal da mídia sentencia, culpado. Todo mundo começa a falar e mais ou menos as frases são essas aqui, vê se você concorda comigo. Esse aí nunca me enganou. Apóstolo é tudo igual. Esse daí não é aquele que andou sobre as águas? Mas gente, você viu o que aconteceu com aquele apóstolo famosão lá? Imagina que todo mundo olha e fala assim: rapaz, e eu recebi ele na minha casa uns tempos atrás aí. Pregou lá na minha igreja, irmão. A gente estendia as roupas e as fotos que a sombra dele dizem que curava. Aí alguém vai puxar a ficha e vai começar a dizer: mas ele era meio esquentadinho, ó, chegou a arrancar a orelha de alguns aí. Ele era meio nervoso, ele era do pavio curto. Aí a gente vem com explicações filosóficas e psicanalíticas para ele. Mas ele era cheio dessas coisas. Tem um detalhe que é assustador, que costuma passar despercebido das nossas análises sobre Pedro. Você já parou para pensar que Pedro foi além de Judas 3 vezes? Judas negou uma, ele 3.
O erro de Pedro não foi secreto, foi público. Em João 18, 15 a 27, tem gente na hora que ele erra. Quando Jesus avisou que Pedro negaria, os outros discípulos estavam presentes. João 13, 37, depois da ceia, Judas saiu, Jesus avisa, na frente dos discípulos. Quando Pedro negou, tinha muita gente. Interessante que na restauração de Pedro, o texto que nós lemos, os discípulos nomeados estavam lá, nome por nome, João 21, 2. Ou seja, tinha gente no anúncio, tinha gente no processo e tinha gente na restauração. A experiência cristã é comunitária. A queda acontece entre pessoas, a restauração também. Vou deixar uma coisa muito clara para vocês. Aqui na igreja não é um lugar onde todo mundo é perfeito e ninguém faz nenhum tipo de confusão. É aqui que nascem os escândalos e é aqui que eles devem morrer. É aqui que nascem os problemas, é aqui que Deus acerta as pontas. É aqui que a gente erra, mas é aqui que Ele corrige. É aqui que a gente cai, é aqui que Ele levanta. É aqui que a gente fracassa, é aqui que Ele nos dá vitória. Não é na internet, é aqui. Eu estudei durante 1 ano as ovelhas, o animal ovelha. Agora olha que interessante, tem uma coisa que me chama a atenção. As ovelhas têm diversos tipos de doença, inclusive nos olhos. Grande parte das doenças que atingem o animal ovelha atingem os olhos. Por exemplo, tem entropia, quando as pálpebras se dobram para dentro, ferem a córnea e ela fica cega. Tem diversos tipos de doença. Aí descobri uma coisa extraordinária. Todo tipo de doença dos olhos das ovelhas são curados à base do mesmo tratamento. Sabe qual é? Sal. Ovelha é simplesmente igreja, sal é simplesmente igreja. Ou seja, crente doente não se trata em casa, se trata na igreja. É aqui que você vem, é aqui que Deus cura, é aqui que Deus trabalha, é aqui que Ele esfrega um no outro. Agora imagine comigo que na cabeça de Pedro o pior ainda está por vir, porque agora ele está no barco, Jesus é quem está na praia, e o inevitável encontro está prestes a acontecer, e eu acho tremendo o fato. Eu queria que você imaginasse, imagina comigo de novo aqui, ó, imagina essa cena, os discípulos estão lá pescando, tentando, não pegaram nada, de repente eles estão chegando para a praia, já desistiram, passaram a noite inteira, estão arrebentados, moídos, aí quando eles vão chegando perto da praia, tem alguém em pé, eles vêm porque tem uma fogueira acesa, e isso é extraordinário. Antraquian, termo grego para brasas, só aparece 2 vezes no Novo Testamento. A primeira é quando Pedro negou diante de brasas, a segunda é agora, é metalinguagem psicológica. Pedro olha de longe e já vê uma fogueira acesa e pensa, não é possível. Aí esse ser que está atrás da fogueira, na beira da praia, grita para eles assim, ó, filhos. É tão tremendo isso. A nossa identidade passa necessariamente pela paternidade. Filhos. Tem alguma coisa para comer aí? Eu acho tremendo que Jesus, quando ressuscitou, toda vez que você olhar o Cristo ressuscitado do Novo Testamento, pode procurar que você vai achar uma refeição do lado. Acho que é por isso que crente come muito, ele segue o mestre. É um negócio tremendo. Ele acordou com fome. Onde ele vai tem comida. Ele vai a pé 11 quilômetros com 2 discípulos no caminho de Emaús. Quando ele chega lá, ele toma o pão. Nem fazia isso o convidado, era um anfitrião, mas ele está com fome. Agora ele chega na praia, a primeira pergunta faz, tem alguma coisa para comer aí? E ele já tinha pão e peixe, só que eles foram pescar, ele queria fresca, inteligente, é ou não é? O que Jesus está fazendo é belíssimo, Ele está mostrando para mim e para você como é que Ele entende um cristão. Ele acabou de fazer algo que ninguém faz, ressurreição, imediatamente faz algo que todo mundo faz, comer. Ou seja, para Jesus você só é tremendo quando é comum, você é extraordinariamente simples, é uma glória não amada, mas é uma glória depois de amanhã, lá na escola, na faculdade, na vida, onde Deus te colocar. Eu queria dar uma olhada rapidamente, um pouco mais fundo com vocês, vou cortar algumas coisas aqui, porque tem pouco tempo, mas essa problemática de Pedro também é nossa. Primeira coisa que me chama a atenção aqui é que Pedro tem uma negação do próprio discipulado. Acompanha comigo, imagina uma coisa que eu acho tremenda, no versículo 3 do texto que nós lemos, João 21, a Bíblia começa a nomear os discípulos, estavam todos reunidos. Eu queria que você imaginasse comigo o contexto. Jesus morreu, umas mulheres disseram aí que viram eles, mas na época não se acreditava no testemunho das mulheres, fica aquela coisa complicada. Ele ressuscitou ou não ressuscitou? É de manhã, está complicado, cadê Jesus? Aí Pedro fala uma frase que para nós passa despercebida, mas no contexto é extremamente importante. Tenta imaginar essa cena comigo, ó. Todos eles numa sala fechados, ninguém sabe o que fazer. Aí Pedro bate na mesa e fala, quer saber? Eu vou pescar. E os outros falam, eu vou também. E o bom dessa frase é que dá para trazer para hoje, principalmente para Goiás. Eu vou pescar, Serra da Mesa, né? Olha o que ele faz, eu vou pescar, vou todo mundo. Os outros discípulos falam, nós vamos também. Agora imagina comigo aqui, ó, um dia,
Pedro jogou a rede, puxou, Jesus encostou do lado dele e falou assim, ó, vem comigo, que eu vou te fazer pescador de homens. Naquele dia Jesus deu para ele um horizonte de um discipulado extraordinário. Pedro, se você andar comigo, você vai pescar gente, você vai mudar o mundo, vai fazer história. Só que nesse texto, Pedro abandona o primeiro discipulado e volta para o outro. De pescador de homens, ele volta a ser pescador de peixes. Abandona a perspectiva do sobrenatural e abraça a miséria natural. Pedro volta a pescar peixe. A reversão do discipulado é a radicalidade do abandono. Pedro volta para o lugar das suas origens, para o lugar do seu próprio sustento, volta à independência, tem um nome para isso, desistir. É aqui que Pedro desiste, é aqui que Pedro diz, tá, já deu para mim. Foi interessante enquanto durou, baita de uma aventura, tem história para contar até os tataranetos, mas para por aqui. Agora eu vou voltar a fazer aquilo para o qual nunca deveria ter parado, pescar. Eu sei fazer isso, vou jogar rede, vou puxar peixe, eu vou vender esses peixes, eu vou fazer alguma coisa, eu vou ganhar dinheiro, eu vou morrer velho e acabou. É isso aí, parou por aqui, a experiência foi boa enquanto durou, mas deu, eu paro aqui. Para Pedro, pescar agora é uma espécie de exercício duplo, é distrair e talvez distrair. Ele está pensando, se desse para eu dizer para aquele povo que eu conhecia ele, bem que eu diria, mas agora não dá mais. Eu vou voltar a pescar, eu não quero mais saber disso não. Só que eu acho tremendo que o mesmo Jesus, que já tinha ido a pé no caminho da desistência com 2 discípulos até Emaús, agora ele vai à praia da desistência por causa de mais um que decide abraçar o fracasso. Eu sou Pedro. Todos os dias eu olho para a cara do fracasso, eu anseio por independência, eu namoro a desistência, eu planejo umas férias na praia do abandono. Todos os dias eu tento, será que vai dar? Será que é mais uma vez? Se eu parar agora, ninguém vai sentir minha falta. Só que aí eu lembro que Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele ainda vai na praia do abandono, ele ainda anda na estrada da desistência. Queria deixar uma coisa muito clara a você aqui essa manhã. Você não está aqui só porque é um evento a mais. Você não está aqui porque a agenda do carnaval do crente é isso aqui. Você está aqui hoje porque o Deus que anda nas estradas da desistência conhece o teu fracasso, sabe quem você é a portas fechadas. Ele sabe o que você é quando sai em ternos e gravatas. Ele conhece a essência e a estrutura do Pedro que a gente é. Pedro nega o próprio discipulado. Segunda coisa que me encanta, eu acho tremendo, é que Pedro tem que abraçar agora a difícil arte de encarar a própria arrogância. Tem um detalhe nesse texto, no versículo 15, que é tremendo. Geralmente, eu não sei se você já percebeu, mas o povo costuma usar essa frase sempre incompleta, sempre assim, tu me amas, só. Mas a primeira frase não é só isso. E precisamos ser fiéis ao texto. A primeira frase diz assim, ó, Pedro, tu me amas mais do que estes. É denúncia do texto. É Jesus dizendo, Pedro, você sempre achou que me amava mais do que qualquer um. E esse foi teu problema, nunca soube dimensionar o próprio coração. E coração é terra perigosa, ele engana a gente, irmão. Quem aqui nunca se achou X-Men? Coração engana a gente, irmão. A ideia do texto é bem isso aqui, ó. Quando eu sou o centro da minha própria fé, então eu fracasso. Olha que tremendo, o texto está dizendo assim, ó Pedro, eu quero que você entenda que você não me ama mais do que os outros. Sabe o que significa isso? Você não faz ideia do que é que Deus está trabalhando nessa irmã que está sentada ao seu lado. Então, pelo amor de Deus, não julgue ninguém, você não sabe em que nível ele está. Eu tenho um amigo que uma vez uma irmã falou para ele, pastor, ora por mim. Ele falou, Deus me livre, eu não vou me intrometer entre Deus e a senhora. Não sei o que ele está fazendo, não é? Mas eu estou passando uma luta, eu sei, mas vai que é Deus que está mandando. Fique em paz. Como é difícil fazer isso? A gente se curva ao Deus chamado urgência. É por isso que muitas igrejas levantam um altar ao Deus chamado prosperidade, porque não entenderam ainda que prosperidade para Deus não é acúmulo, é distribuição. É quando eu resolvo dar que eu sou. Pedro chega em Mateus 18:21 e diz uma outra frase que a gente também para na metade, eu não sei porquê. Geralmente o pessoal explica assim em Pedro 18, Mateus 18:21, quando Pedro diz assim, ó, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? A frase completa não é essa. A completa é, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que pecar contra mim? Olha a arrogância de Pedro. É Pedro dizendo assim, Senhor, eu sou crente, santo, puro, eu nunca peco contra ninguém, mas o povo vive pecando contra mim, eu não aguento mais não. Olha o meu WhatsApp, Senhor.
O povo peca demais contra mim o tempo todo, a todo momento. Eu não sei mais o que eu faço. Aí, Senhor, o que o Senhor acha? Aí eu acho tremendo. A arrogância de Pedro tem um quê de requinte teológico contra a contracultura religiosa da época. Porque na época havia duas grandes escolas rabínicas, a de Hillel e a de Shammai. Uma dizia que você podia perdoar a mesma pessoa num período de 24 horas, 3 vezes. Aí os outros diziam 4 e ficava uma guerra teológica. Eu perdoo 4 porque eu sou melhor que você. O outro eu perdoo 3 porque é a trindade, imagina. Aí vem Pedro e dá aquela de Pedro. Pedro é extraordinário. O Pedro é igual a gente. Ele vai do céu ao inferno em 3 versículos. Ele é fantástico. Pedro chega e fala: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o povo que vive pecando contra mim aí? 7. Olha o que Pedro está dizendo: eu sou melhor, junta os caras tudo que eu faço tudo. Se juntar os dois, não cai eu, Senhor. Eu sou tremendo. Sabe aquela coisa de amarás o teu próximo como a ti mesmo? Pedro só dizia isso na frente do espelho. Quando eu acho que ninguém é mais crente do que eu fracasso. É aqui que nasce o falso santo de igreja, aquele insuportável que acha que domina o céu, aquele que ele acha que ele é um JJ, um Jeová Júnior, ninguém é mais crente do que ele, ninguém é mais santo do que ele, ninguém ora mais do que ele, ninguém jejua mais do que ele, só que também ninguém murmura mais do que ele, ninguém julga mais do que ele, ninguém fofoca mais do que ele, ninguém é mais chato do que ele. Não tem xiita no islamismo, ele é o chato do cristianismo, o povo chato, irmão. Quando ele foi avisado por Jesus de que ele negaria, é interessante que ele prontamente retrucou. Lá em Marcos 14, 29, Jesus chega para ele e fala assim: Pedro, olha, vocês vão ser caçados, eu vou ser preso, o povo vai pegar. Aí sabe o que Pedro fala? Olha o que Pedro diz para Jesus: Senhor, mesmo que todos te abandonem, eu nunca te deixarei. Jesus olha para ele e falou: Pedro, não é assim não. Galo vai cantar 3 vezes e você vai me negar. Agora raciocina comigo se essa relação entre galo cantar e crente negar existisse hoje. Esse galo já era compositor, irmão. Quando eu acho que é o meu potencial que me salva, eu fracasso. Deus nos trouxe aqui hoje para lembrar 3 coisas para nós. Não é a nossa força, não é o nosso talento, não é o nosso potencial, não é nosso conhecimento, não é a nossa capacidade de ser super crente, não é a minha super espiritualidade, é graça. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, é pela graça que a gente está de pé. O que Pedro tem são pobres exclamações, meras prepotências infantis, a arrogância que nos domina e causa perigosa sensação de potência. Lembre-se de uma coisa: é quando você caminha sobre as águas que você corre o risco de afundar. A gente esquece disso. Olha que tremendo, lá em Mateus 14, 28, 30, Pedro vai andando sobre as águas. Eu acho espetacular que Jesus começa a andar sobre as águas, porque imagina essa cena comigo. A Bíblia diz que Jesus forçou os discípulos a entrarem no barco sem ele. Eles não queriam, ele forçou os discípulos. Eles entraram no barco, Jesus foi para outro lugar, eles estão no meio do mar, começa uma tempestade. Ao invés de Jesus chegar lá na praia, subir em alguma pedra e gritar: gente, sou eu, estou indo aí, acalmava. O que Jesus faz é andar sobre as águas. Agora pensa, os mitos e lendas que haviam entre os pescadores da época acreditavam em Ian, o monstro das águas, que andava e que às vezes sugava os pescadores para o fundo do mar e nunca mais se dava conta deles. Agora Jesus vem caminhando em cima das águas e os discípulos estão de lá no meio do barco com medo, gritando: é um fantasma. O problema do fantasma é que ele nunca tem nome, ele é a identidade que assombra, porque não se controla, não se domina, do mesmo jeito que vem e vai, não tem controle, não tem lógica. É por isso que no Apocalipse todo monstro que aparece tem nome. Quando você dá nome para o monstro, ele perde o poder de assustar. Aí Jesus diz 3 frases para eles: primeira, coragem; segunda, não temas; terceira, sou eu. Coragem, não temas, sou eu. Só que o que Pedro faz? Olha como Pedro é tremendo. Lá do barco Pedro dá uma de crente. Olha como a gente é Pedro. Lá do barco Pedro grita assim, ó: se és tu, olhe para mim. Tudo o que Jesus queria naquele momento, isso eu falo com certeza, era que um dos discípulos percebesse que era ele e dissesse assim, ó: é o mestre, glória a Deus, o mestre está vindo, agora não tem problema com a tempestade, é o mestre. Não, a única frase que Jesus não queria foi a que Pedro soltou: se és tu, a mesma frase que Satanás usou para tentar Jesus pela lógica do milagre. Se és tu, transforma pedras em pães. A de Pedro é: se és tu, faz a água virar chão. Quantas vezes, em nome de provar a Deus, a gente não se demoniza no processo? Cuidado para não se tornar o demônio da fé de alguém.
Por isso que quando Jesus te sara e te salva, Ele tira a sua alma do inferno e tira o inferno da sua alma, para você não infernizar ninguém perto de você. Só que eu acho tão tremendo que Jesus simplesmente, olha que coisa linda, Jesus não faz assim, peraí Pedro, peraí que eu tenho que invocar um negócio aqui agora, eu tenho que pedir a anjos para vir em tudo quanto é lugar, tem que subir uma fumaça, tem que fazer um negócio assim, hollywoodiana lá, Shakespeare, para a coisa funcionar aqui, para vir um milagre. Não, ele só fala assim, ó, vem. Extremamente normal, como se fosse a coisa mais normal do mundo, igual ele fez com o cego de nascença em João 9, vai lavar-se no Siloé e vem, ele foi, lavou e voltou vendo, não é mágica, é milagre. Quando ele fala para Pedro, vem, aí ele começa a mostrar como é complicado ser Pedro. Eu não queria estar na pele de Pedro ali, porque você chegar para Jesus e provar, e pedir desafios, é tremendo. O difícil é encarar quando ele manda para descer, porque para descer daquele barco tem que ter fé. Botar o pezinho naquela água ali tem que ter fé, irmão. Porque das duas uma, se você não pisar naquela água, nunca mais vai andar nessa coisa sobrenatural que Deus criou. Mas para andar nesse sobrenatural, tem que ter coragem de arrancar do barco. Aí quando Pedro começa a andar, a Bíblia é tão tremenda, eu acho tão lindo o texto bíblico, é por isso que eu amo a Bíblia. Tem uns detalhes que são devastadores, o texto diz que o vento soou forte. É como se o Espírito passasse bem no ouvido de Pedro e falasse, dá uma olhada onde você conseguiu ir com essa tua fé aí. Aí Pedro dá uma olhada ao redor e percebe que ele está bem no mar, onde todos os medos se levantam. O maior medo da cultura judaica é o mar. Você não encontra na cultura judaica nenhum grande navegador na história dos judeus. Sempre tiveram embates com as águas. O Neto estava falando aqui do Evangelho de João com as águas. É medo, o tempo todo tem medo de água. É água para todo lado, esse povo não suporta, a tal ponto que o próprio João, para vencer o medo, escreve em Apocalipse, lá naquele dia, o mar já não existe, graças a Deus não vai ter mais água. Agora Jesus chega e fala, Pedro, vem. Ele começa a andar, no meio do mar começa a afundar, e aí faz a única coisa que já deveria ter feito há muito mais tempo, salva-me, Senhor. Jesus vem e diz uma frase que é mal traduzida, que só misericórdia no português, diz, a gente coloca no português, homem de pequena fé. A ideia não é essa, o original é apequenada. Ô Pedro, você estreitou a fé, você fez sua fé caber dentro desse coração estranho que é o teu. Liberta isso, Pedro. Quando você libertar o potencial dessa fé, não tem água que você não ande, porque você vai andar para mim, e quando andar para mim, vai voltar para o barco comigo. Barco sem mim você não pega nada, barco comigo eu pego você. Essa é a lógica de Jesus. Se você estiver no barco sem mim, não pega nada. Se você estiver comigo, eu pego você. Onde você for, você anda comigo. Escuta uma coisa, o espelho da arrogância nunca nos mostra feios. Pelo contrário, o reflexo dele é sempre a beleza irretocável, a máscara mais atraente, o teatro dos melhores, tudo aquilo que a gente não é. Eu vou ter que fazer um parêntese rápido aqui. Uma das coisas que mais me deixam irado na igreja de hoje, sabe o que é? A mania que a gente tem de pintar nos crentes aquilo que o próprio Deus nunca disse que eles são. É o tempo todo lembrando que a todo momento você pode, você consegue, você vai. O irmão falou para mim, pastor, nós temos que ser a nossa melhor versão. Eu falei, a sua melhor versão na Bíblia é você morto. Depois que você morre é que Deus entra em você e faz alguma coisa acontecer, não é assim? Nós somos chamados a lembrar de uma vez por todas. Escuta o que eu vou dizer aqui, ó. Não coloque na sua cabeça as mentalidades que estão sendo jogadas para nós hoje. Tem gente realmente acreditando que ele é igual a Deus. Você não é. Aliás, se você for, tenta parar a sua dor de cabeça sem tomar Doril. Consegue? Ou melhor ainda, você sabia que o câncer nada mais é do que a rebelião de uma pequena célula dentro do nosso interior? O maior oncologista do mundo hoje, um indiano radicado em Harvard chamado Siddhartha Mukherjee, lançou um livro chamado O Imperador de Todos os Males. Ele faz uma biografia do que é o câncer. E ele disse, agora, nesse exato momento, se uma minúscula célula dentro do meu corpo se revoltar, o que eu não posso prever, controlar, nem dominar, aqui a alguns anos eu posso estar morto pelo que ela começou agora. Aí levanta aí, você que acha que determina, domina, encosta Deus na parede, manda essa célula parar. Sabe o que nós somos aqui essa manhã, irmão? Montículos de pó. A diferença é que é um pó que Deus resolveu amar. Essa é a diferença. O Salmo 103,14 diz que Ele conhece a nossa estrutura. E a lembrança que Ele tem é que a gente é pó. A gente só está aqui hoje por essa graça que sustenta. Você só está vivo hoje por um Deus que te ama do jeito que você é. Sabe quem você é e as limitações que você tem.
É estranhamente comum a gente sempre pensar o pior do outro, você já percebeu? É sempre o outro que peca, é sempre o outro que tropeça, é sempre o outro que desiste, é sempre o outro que ama pouco. Ainda bem que o próprio Pedro, lá na frente, entendendo tudo que passou na sua primeira epístola, capítulo 4, e o versículo 8, ele escreve que o amor cobre uma multidão de pecados. E eu diria, inclusive, também nos livra da multidão de pecadores, não é? O amor faz esse milagre. E eu queria rapidamente, para encerrar, mostrar qual a solução de Jesus para isso. Então vou fazer uma recapitulação, olhe para mim. Imagina Pedro hoje, midiático, bombando, todo mundo sabe de Pedro, todo mundo segue Pedro, todo mundo conhece Pedro. Ele é o cara, está na mídia, só que a mesma mídia que o levantou, o arrebenta. Quando ficam sabendo que tem um escândalo, Pedro negou Jesus, todo mundo agora apaga selfies, todo mundo acaba com Pedro, as hashtags, esse aí é o pior, eu já sabia. Agora tenta imaginar isso aqui comigo, ó. A solução para todo esse escândalo, toda essa confusão, cabe numa pergunta de Jesus. Eu queria que você agora olhe para mim, imagine isso aqui, ó. Os discípulos estão no barco, Jesus está na praia, Jesus olha e fala assim, ó, tem alguma coisa aí para comer? De lá eles gritam assim, ó, nada, não pegamos nada, a noite inteira e não deu nada. Aí o que Jesus faz? À direita do barco tem peixe, eles jogam a rede, isso que eu acho tremendo, nenhum deles diz assim, ó, quem que é esse daí que chegou agora aqui, não estava com a gente aqui, a gente já jogou a rede em tudo quanto é lugar aqui, eu não vou jogar a rede de novo não. Só que Jesus está lá e diz assim, ó, do lado direito tem peixe, e eles já viveram isso uma vez, então sabe, vai que a gente joga, eles jogam a rede, sentem que é um milagre. Eu queria que você imaginasse e se colocasse na cena agora, imagina por um momento, eles jogam a rede, quando seguram a rede, sentem os peixes. João dá aquela olhada para Pedro e fala assim, ó, isso aí é coisa do Senhor. É o Senhor. Imagina isso aqui, ó. Imagina que Pedro engole seco e pensa, e agora? Todo mundo, irmãos, o texto é tão tremendo que constrói o clima do momento. O texto diz que nenhum deles ousava perguntar. Interessante que o texto começa dizendo, ninguém sabia quem era que estava na praia. Só que agora diz, agora todo mundo sabia que era o Senhor. Imagina, olha que coisa fantástica, a construção de uma certeza sem ninguém perguntar para ninguém. É lindo, eles estão ali naquele momento e de repente, imagina comigo aqui, ó, João olha para Pedro e fala, é coisa do Senhor. Pedro deve pensar, eu queria que não fosse. É ele que está aí hoje. Imagina agora Tomé pensando, é o Senhor mesmo, está bem ali, dá para ver daqui, não dá nem para tocar, tá ali. Imagina, é o Senhor. Tenta imaginar comigo esse momento aqui, ó. Imagina só que Pedro agora, eles entram na praia, chegam, descem e vão até Jesus. Imagina, tem lá uma fogueira acesa, o que é bom demais por causa do frio de quem está vindo do mar. E de repente aquele silêncio constrangedor, ninguém dá uma palavra, ninguém diz a paz do Senhor, nada. Todo mundo fica ali, morrendo de fome, é crente, lembra disso? Morrendo de fome, todo mundo ali, o pão assado, aí Jesus começa a servir, ele traz pão, ele traz peixe. Eu imagino Pedro colocado lá no canto, parado, só olhando, pensando, ele vai falar comigo. Na hora que ele vier falar comigo, eu estou morto. Imagina, de repente Jesus se levanta, imagina comigo, Jesus se levanta e começa a ir na direção de Pedro. O silêncio é sepulcral, ninguém diz uma frase, mas é impossível não ouvir o barulho do atrito da sandália de Jesus com as areias daquela praia, e ele vem na direção de Pedro, e Pedro pensa, agora eu estou morto. Agora ele vai olhar para mim e falar, que isso, hein, Pedro? Que escândalo, eu sabia que não podia ter apostado em você, me avisaram, Pedro. Aí ele vem para Pedro, imagina, se coloca no lugar de Pedro. Ele vai chegar bem pertinho de você agora, ele vai olhando, dando uma volta, e você ali pensando, como, não como, o que é que eu falo, o que é que eu faço, corro ou não corro, entro no mar, volto para o mar, para onde eu vou? Aí Jesus chega bem para ele e diz só isso aqui, ó, Pedro, você me ama? Me ama, Pedro? A gente ainda se relaciona? O perdão na igreja não é o primeiro passo. O primeiro passo é a desilusão. É você saber que aqui dentro alguém vai te trair. E se ninguém te trair é porque você já traiu todo mundo. A convivência gera isso. A convivência gera isso. É porque entre ovelhas sempre aparece algum lobo. E eles parecem. Escuta uma coisa aqui, ó. Jesus chega e pergunta, Pedro, tu me amas? Sabe o que é isso aqui? É o amor que escandaliza, ainda é a essência do cristão. O amor que escandaliza, o amor que abraça o filho pródigo, não o enjoado que está em casa querendo festa só para ele. É o amor que pega quem caiu, é o amor que vai na direção do aflito. É o amor que tem pão e peixe e fogo para quem chegou. É o amor que prepara a festa para receber quem não merece. Esse é o amor da identidade.
A solução, olha para mim, a solução de Jesus para o escândalo de Pedro é o escândalo de permanecer amando Pedro. Eu vou repetir, a solução do escândalo de Pedro para Jesus é o escândalo de continuar amando Pedro. Imagina que Pedro já estava na lista de exclusão. Imagina que Pedro já estava, ninguém mais queria, Pedro dizer, Senhor, olha, apagaram o meu nome, tudo quanto é lista, ninguém me liga 2 dias, ninguém mais, Senhor, cancelaram todas as agendas, Senhor, eu não sei nem mais se eu sou Pedro. Aí Jesus olha para ele e fala assim, interessa isso não, Pedro, só interessa uma coisa, você ainda me ama? Senhor, eu não tenho mais lugar para pregar, você ainda me ama? Senhor, ninguém mais me convida para cantar, você ainda me ama? Senhor, eu perdi tudo, você ainda me ama? Senhor, eu não sei nem para onde eu estou indo, você ainda me ama? Senhor, eu nem lembro mais meu nome, você me ama? Jesus coloca como base de construção do futuro não o que eu fiz, mas o que eu posso fazer. Escute uma coisa aqui, não é apenas um amor de palavras, mas é de atos. Eu vou dizer uma coisa que eu sei que isso aqui escandaliza a gente. Olha o que Jesus está dizendo para Pedro. Pedro, se você me ama, cuida dos meus cordeiros. Ó, para quem Jesus entregou o meu cuidado e o seu. Para alguém que tem provas triplas de fracasso. Ele está dizendo assim, Pedro, eu não estou procurando um super-homem, estou procurando você. Eu não quero entregar a minha igreja na mão daquele indivíduo que acha que nunca pecou. É para você que já pecou, portanto vai abraçar aquele que peca. Você não vai julgar ninguém, você vai receber, vai curar, vai estar perto. Vem para cá, aprendeu a cuidar porque já foi cuidado, Pedro. Só quem já foi cuidado pode cuidar. Shakespeare escreveu que zomba das cicatrizes quem nunca passou pela mesma dor. Só aquele que já foi abraçado sabe abraçar. Só aquele que já passou fome valoriza o pedaço de pão. Só aquele que já foi julgado por todo mundo não julga ninguém. Só aquele que já teve a cara no chão e a bota dos carrascos na cara sabe o que é essa sensação. Quando ele se levanta, ele abraça qualquer um. Ele é livre pela graça de Deus, ele facilita a trajetória. Ele deixa que todo mundo seja livre perto dele. O amor de Deus não se mede pelo que eu faço, muito menos pelo que eu sou. O amor de Deus se mede pelo que Ele é. Como é que você ama, irmão? A palavra que Deus colocou no meu coração essa manhã é essa aqui, Não interessa se você já desistiu. Não interessa se você está pensando em desistir. Não interessa se você já está pensando até em outras possibilidades aí secretas. Deus só tem uma pergunta para você essa manhã. Você me ama? Como eu queria ter poder aqui para pegar com a minha própria mão, abrir o seu coração e colocar essa verdade lá dentro. Que tudo que interessa aqui agora é de fato se você ama. Sabe o que mais me assusta nas igrejas hoje, no século 21? É que nós estamos vivendo numa igreja que não ama Deus. Ela ama coisas de Deus, presentes de Deus, não presença de Deus. Tem uma palavra para presença no hebraico que é pané, face, olhar na cara de Deus. Essa coisa de estar próximo, de estar junto, de estar com Ele, mesmo às vezes contra Ele. Nas brigas que a gente tem com Deus. Se você nunca brigou com Deus, você não sabe o que está perdendo. Você perde todas as guerras, mas sai feliz. Sai todo quebrado, mas sai inteiro. Você só cai, mas sobe. Você desaparece, mas surge. Porque toda vez que você está perto dEle, Ele te refaz. Escute Jesus perguntar isso a você aqui hoje. Você me ama? Você consegue me amar? Eu estava lendo a história que na Segunda Guerra, quando terminou a guerra, um soldado alemão, olha que tremendo, cristão, estava num lugar, de repente passou por uma cidade, tudo quebrado, tudo detonado, e um garoto que tinha perdido os pais, órfão da guerra, sozinho, numa manhã, morrendo de fome, olhando pelos vidros de uma pequena padaria que ainda se mantinha de pé, e o padeiro fazendo um pouquinho de pão, de repente subia aquela fumacinha que passava pelo buraco dos vidros, e o menininho com a cara colada no vidro, sentindo aquela fome, torcendo para que pelo menos uma migalha daquele pão chegasse até ele, nada. De repente ele vê quando uma sombra fica atrás dele, quando ele vira para trás, tudo que ele não queria no momento era ver um soldado. Porque o soldado para ele era a imagem de quem destruiu a família dele, devastou a casa e roubou a vida. Tudo o que ele queria era uma coisa, menos um soldado. E quando ele vira para o soldado, ele fica petrificado, nem correr ele consegue. Só que o que ele não tinha percebido
é que o soldado já o tinha notado de longe e era cristão. Então o soldado, sem que o menino percebesse, foi lá dentro da padaria, comprou 3 pães, colocou num saco, fechou, e agora estava atrás dele com aquele saquinho fechado na mão. Olhou para o menino e disse: isso é para você. O garotinho pega aquele saco de pão, abre, chega, vem aquela fumaça no rosto, ele saliva, começa a lacrimejar, ele olha para o soldado assim, bem alto, e diz: você é Deus. Ele diz: não, é que eu trabalho para ele. Se eu trabalho para Ele, é Pai Nosso, é Pão Nosso, ninguém morre de fome perto de mim. Se eu trabalho para Ele, eu consigo espalhar um amor que me invadiu. Eu quero que você saia daqui essa manhã sabendo que o que determina a sua identidade é o quanto você ainda carrega de amor aí dentro. Jesus não está preocupado se você consegue encher esse templo. Ele quer saber se Ele ainda enche você. Ele quer saber se você o ama. Como é que você ama? Qual é o nível do seu amor aqui essa manhã? Que tipo de amor você carrega aqui? Você quer ver uma coisa que é tremendo? Pedro e Jesus provavelmente tiveram essa conversa em aramaico, língua herdada do cativeiro babilônico, língua de escravo, língua de servo. Só que quando João escreve em grego, e o grego é tremendo nesse aspecto. Era um dos textos que eu mais gostava de dar aula para os alunos quando dava aula de grego, fazendo análise sintática do texto, porque tem uma regrinha, um joguinho semântico no texto que é belíssimo, é extraordinário, e eu acredito muito que o Espírito Santo tenha inspirado mais ou menos esse nível de regra de jogo. É tão bonito o jogo vocálico do grego. O original é mais ou menos assim, ó. Jesus chega para ele e pergunta, porque no grego existem 4 palavras só para expressar amor. Os gregos são muito departamentalizados, tudo para eles tem várias formas de enxergar, diferente do hebraico, que é um idioma com poucas palavras. Então cada palavra tem múltiplos significados. O grego é cirúrgico, é uma coisa só. Aí olha que tremendo, tem ágape, o amor supremo, excelso de Deus, que está acima de tudo e de todos. Tem storge, amor de irmão para irmão num círculo familiar. Você tem filéu, dos amigos, filosofia, amigos da sabedoria, filantropia, amigos do homem, filos mais ântropos. E você tem o eros, a sexualidade, o carnal da coisa. Quando Jesus, e João coloca isso no original grego, coloca a primeira fase, ele vem assim, ó, agapasmi, é com amor grego, é com ágape, é com essa essência que você é capaz de me amar. Eu acho tremendo que Pedro cai num ditado de pescador: peixe morre pela boca. Ele falou demais: eu vou contigo onde for, eu sou, se todo mundo te abandonar, eu não. Agora ele entendeu que não dá para falar muito com Jesus, porque Jesus não escuta muito minhas palavras, mas ele sabe fazer leituras de coração. Ele vem e fala assim no original: nai kyrie, não, Senhor, filos se, é com filéu que eu te amo. Olha que tremendo, olha para mim, para você entender. Jesus pediu isso aqui, ó: Pedro, você consegue me amar agora aqui, ó, nesse nível? Eu vou entrar na tua, Pedro, eu sei que você é o cara, você consegue me amar aqui em cima? Aí Pedro dá aquela olhada e fala: Senhor, agora eu acho que me conheço um pouquinho, eu não consigo isso aí não, mas isso aqui é teu. Filéu, é de amigo para amigo. Vamos começar devagar agora, Jesus, nessa segunda etapa. Eu sei que eu falo umas bobagens, mas vamos devagar, vamos andar nós devagarzinho no nosso canto. Senhor, eu agora sei que eu não canto melhor do que os cantores, eu sou desafinado e eu assumo, Senhor. Eu sei que eu não sou lá esse pregador todo, eu não preciso nem me vestir como pregador, eu só quero continuar te amando, ainda que pequeno, mas é teu, Senhor. Jesus dá uma volta, porque o texto bíblico tem um tempo aí, tempo da moeda. Ele volta e pergunta de novo: Pedro, é com ágape, olha a medida, é aqui que você me ama? Pedro responde de novo: Senhor, não dá não, é filos, é o que eu tenho. É por isso que a terceira é tão tremenda. A tradução que eu tenho aqui diz assim, que ele entristeceu-se dele perguntar a terceira vez. O original grego, a sensação que dá é dele se sentir assim: meu Deus, eu não acredito que ele está fazendo isso. Sabe por quê? Olha o que ele faz. Na terceira pergunta, olhe para mim, para você vibrar. A terceira pergunta, ele chega para Pedro. Imagina isso aqui, ó. Pedro está ali no canto pensando: agora já deu. Eu fracassei 3 vezes lá atrás, com mais 2 agora já são 5. Eu estou perdido. Eu vou bater 70 vezes 7. Esses dias teve um pastor que pregou um sermão que eu amei, o tema do sermão: trago de volta seu futuro em 70 vezes 7. É verdade, é o perdão. Aí de repente, olha que tremendo, Jesus vem para Pedro de novo, Pedro lá parado, ele chega bem no ouvido de Pedro e diz assim: ó, Pedro, filos me, é com filéu que você me ama. A terceira pergunta muda tanto Pedro que ele nunca mais é o mesmo. Porque Jesus não chega na terceira vez e pede de novo o ágape lá em cima. Na terceira vez ele pede o filéu, ele iguala a medida. Ele chega para Pedro e diz assim: Pedro, eu sei que você não consegue vir aqui, ó, mas eu consigo ir aí.
Você não chega na minha medida, mas eu chego na sua. Você não faz o que eu faço, mas eu faço em você. Você não me olha daqui, mas eu não te perco de vista. Você não pode, eu posso. Você não é, eu sou. Você passa, eu permaneço. Você morreria, eu te dou vida. Vem para mim, Pedro. Sou eu, Pedro, não é você. Você não chega na medida de Deus, mas Ele chega na sua. Às vezes eu fico pensando, esses dias eu lembro que encontrei com um amigo meu que é cantor, grande cantor, famoso no Brasil todo aí a gente se encontrou num desses aeroportos da vida. Ele foi meu aluno de teologia. Aí um dia ele chegou e falou assim, num dos aeroportos que a gente encontrou, estava numa conexão lá em Guarulhos, e ele falou: professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vou cantar hoje à noite num congresso grande e tal. Aí eu te encontrei aqui, me deu uma ideia. Falou para mim, me deu uma ideia. Você é meio doido, então me deu uma ideia. Aí ele falou para mim: olha, eu queria que hoje, quando eu for cantar lá, eu fizesse de verdade diferente essa noite. O que você me diz? Falei: bom, já que você falou de loucura, eu gosto quando você propõe essas coisas aí, porque é da minha área, né? Eu falei para ele assim: vamos em Isaías 6, que o pastor Neto falou aqui, ó. Isaías 6, lembra de Isaías 6? Eu falei para ele assim, ó: eu conheço você, sei que você vai chegar lá hoje à noite, quando te abrirem a oportunidade, você vai pegar seu violão, vai começar a tocar e cantar, e você canta muito bem, eu sou seu fã, você sabe disso. Porém, já parou para pensar que essa janela do céu que Isaías viu ainda é a mesma, porque o céu não precisa de mudança como a gente? Lá tudo está estabelecido, não tem tempo lá. Esse exato momento os serafins estão cantando a tríplice santidade dele: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Olha aí, Kadosh, 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 está lá toda hora. Agora imagine, eu falei para ele, que hoje à noite, quando você subir naquele púlpito e pegar o seu violão e começar a cantar, o que é que vai fazer com que Deus deixe de ouvir cântico de serafins para escutar você? Aí ele falou: mas aí você me arrebentou. Eu falei: agora canta. Deus gosta de ouvir o caco dos cacos batendo no outro. Só Ele sabe o som que emite daí. É quando eu não sou que eu me torno. É aqui que eu entendo a graça, que me abraça, que me refaz. Eu não canto porque eu sou bom, eu canto porque a graça me dá liberdade para cantar. Fica de pé, por favor, eu quero orar com você. Jesus te trouxe aqui hoje porque Ele sabe exatamente quem você é. O amor é a identidade que escandaliza. Eu quero que você saia daqui hoje convertido a esse nível de amor, corações convertidos uns aos outros. Sabe o que significa isso? Que essa mensagem só vai ter valido a pena se agora, quando você sair daqui, você for na direção daqueles que você não vai com a cara e abrace, daqueles que você não gosta, mas abrace. É aí que a gente entra. A Bíblia diz que Jesus está entrando numa cidade. Eu queria rapidamente fechar com isso aqui. Olha para mim. Imagina aqui, ó. A Bíblia diz que Jesus está entrando numa cidade. Aí vem saindo da cidade, na direção dos discípulos e de Jesus, 10 leprosos. Imagina a cena. Irmão, sinceramente, eu tenho certeza que Jesus teve que segurar para os discípulos não correr, porque eu correria. São 10 leprosos, irmão, abriu a porta do inferno. Imagina, 10 leprosos. É o pior tipo de imagem que se tinha na época, era o banimento, aquela coisa do pecado, da lepra, vindo na direção de Jesus. E o interessante é que um deles era samaritano. Ou seja, na hora de conviverem juntos, na alegria não convivem, mas na tragédia estão juntos, porque a tragédia une. Imagina, aí de repente eles vêm correndo na direção de Jesus. Jesus pega e fala assim, ó: vão e mostrem-se aos sacerdotes. No caminho, um deles é o único que faz o caminho ser ida e vinda. Os outros só vão e são curados, mas fica só nisso. O outro não, ele foi, parou, percebeu, foi curado, voltou e saiu salvo. É o único que foi completo. Aí o texto de João coloca uma regrinha assim, ó: e este era samaritano. Sabe o que eu aprendo aqui? Principalmente para nós aqui de liderança, para você aí que é líder de jovem da sua igreja, se você estiver envolvido com Jesus, trabalhando para Jesus, saiba, esteja preparado para a ingratidão da maioria. Só quem volta é um, e aquele que você não gosta. É ele que volta para te abraçar, é ele que volta para dizer que valeu a pena, é ele que volta para andar com você, é ele que volta para celebrar, é ele que te abraça e fala: obrigado porque você não desistiu de mim. Jesus está dizendo para alguém aqui hoje: Pedro, eu sei que você fracassou, mas eu estou aqui hoje porque eu te amo. Eu só quero saber se você ainda me ama. Você ainda me ama. Você ainda é capaz de me amar. Você ainda é capaz de me amar. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Porque apesar de mim, o Senhor ainda ama.
Nós somos colecionadores de fracassos, mas o Senhor ainda nos ama. Nós erramos, mas o Senhor ainda nos ama. Por favor, livra-nos de criarmos mais um ambiente virtual que lincha o outro. Livra-nos de transformarmos os nossos celulares em armas letais do inferno para matar reputações. Livra-nos, Pai, de criarmos aqui uma rede interminável de invejas e fofocas, mas que a igreja seja o lugar da restauração dos Pedros caídos, dos Pedros traíras, dos Pedros que fracassaram, daqueles que erraram, daqueles que negaram, daqueles que foram longe, mas vieram aqui hoje e já voltaram, já se entregaram, já estão aqui. Pai, derrama do teu amor sobre os nossos corações essa manhã. Nós só precisamos sair daqui amando como somos amados. Obrigado, Senhor, por nos amar, Pai. Obrigado, Senhor, por nos amar. Eu queria que você abraçasse esse irmão do seu lado aí. Abrace e ame ele. Você consegue dar um abraço sem dizer nada e conseguir amar? Viu como é difícil? Não é algo treinado, é graça. É permitir que o outro sinta o coração do outro bater bem perto do peito. O nome disso é amor. Uma coisa que você não vê, não domina e não controla, mas que é a natureza de Deus revelada em nós e colocada no nosso peito. Que você saia daqui hoje amando esses irmãos. O desafio do céu para você passa por esse irmão. Que você não seja aquele que vai jogar todos os podres dele na internet, mas vai ser daqueles que vai colocar toda a luz da vida dele no mais alto farol, para que a cidade, a internet, o mundo saiba que a Almada é lugar de amor, é lugar de restauração, é lugar de colocar de pé, é lugar de vida, é lugar de levantar, é lugar de abraçar, é lugar de restaurar. Que você saia daqui vivo. Uma vez perguntaram para um grande escritor, um dos maiores de todos os tempos, chamado Albert Camus. Perguntaram para ele assim: por que o senhor não escreve um livro, um tratado sobre a moral? Ele disse: eu até escreveria. Ele teria 100 páginas o livro, mas 99 delas eu deixaria totalmente em branco, porque na última página eu escreveria: o único dever do homem é amar. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês.